Olá pessoal, bom dia. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos, né? Mais uma aulinha aí. Hoje uma aula bem tranquila, né? Eu trouxe alguns tópicos que a gente precisa trabalhar, que eu vi que vocês tiveram dificuldade na avaliação. Então a gente vai dar uma pincelada neles para que não fique nenhuma dúvida, certo? Pessoal, hoje vocês já puderam observar que eu não tô com a câmera, né, como de costume aberta, porque tive alguns probleminhas aqui, vamos dizer que alguns problemas técnicos, e não consegui colocar por enquanto, mas depois ela vai retornar. Aí, como vocês também já estão abusados de me ver nesses vídeos, é bom que vocês até descansam um pouquinho. Mas não se preocupe não que eu volto, viu? Então, pessoal, é o seguinte, vamos sem muita demora, né, já diretamente para o que interessa. Gente, na prova de vocês foi trabalhada uma questão muito interessante e que é muito importante sobre as vanguardas europeias, né, as principais tendências artísticas desse período. Então, muitos de vocês erraram. Eu expliquei também na correção que a gente fez da prova. Só que agora eu vou trazer tópico por tópico, que é para a gente deixar bem claro. Aí, como o assunto desse bimestre, essa primeira parte, né, desse bimestre é bem tranquilona, aí eu resolvi trazer isso para a gente dar uma aprofundada e vocês não tiverem nenhum, não terem, para vocês não terem nenhuma dificuldade quando vocês se deparar com esse assunto novamente, certo? Então, pessoal, vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artísticos, culturais, que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do século XX. As vanguardas artísticas europeias que se destacaram foi o impressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Praticamente boa parte dessas tendências você já vem tendo contato com elas, né, ao longo do ensino médio de vocês. Mas como já estamos agora no terceiro ano, é bom que a gente tenha realmente na ponta da língua, vamos dizer assim, a definição de cada uma. Obviamente não precisa decorar, mas é necessário que se aprenda pelo menos o que é que cada tendência tem de destaque, né, que trabalha principalmente. Existem outras, né, também desse período, embora não sejam relevantes para a prova. Então, o que é realmente relevante são essas daí, que são uma, duas, três, quatro, cinco, né? Não, seis, as mais importantes. Juntos, esses movimentos influenciaram na arte moderna mundial, desde a pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro e etc. Tá vendo por que elas são tão importantes? Porque elas influenciaram em diversos setores. Então, todos esses setores que estão presentes no nosso dia a dia foram e são, né, influenciados por essas vanguardas. Então é muito interessante e indispensável que vocês entendam, né, pelo menos o básico de cada uma, para poder não passar por nenhum problema quando se deparar com em algum vestibular, um Enem, em qualquer coisa que vocês forem fazer, né, depois, posteriormente. Vou passar aqui para o próximo slide. Primeiro, gente, vamos dar uma pincelada, né, em cada uma. É bom até que você pegue aí um papel, anote o que está nesse slide, né? Se não quiser também pode tirar um print e deixar salvo aí para depois dar uma lida. Eu não aconselho, né? Eu prefiro que anotem mesmo, né? A caneta, mas fica aí a critério de vocês, né? Cada um escolhe a forma que fica melhor. Então, falando sobre expressionismo, vamos ver aqui, ó. Foi o movimento artístico que teve origem no grupo de Buck. Ah, gente, não reparem minhas pronúncias em inglês, que são péssimas. Que em português significa a ponte. Eu nem sei se isso é português, né? Aliás, inglês, né? Mas não reparem o sotaque nessas palavras estranhas. Foquem no nome e aprendam. E quem tiver umas dicas aí, né, de sotaque dessas coisas aí, pode colocar aí e escrever nos comentários qualquer coisa que eu tô sempre de olho. Que significa ponte. Possui um caráter diversos, subjetivo, irracional, pessimista, trágico, justamente para enfatizar as mazelas e os problemas do ser humano. Gente, se der algum erro aqui na leitura, não reparem, porque fica bem pequeno para mim aqui quando eu estou gravando. Aí vocês relevem e vejam aí na tela de vocês direitinho que fica maior para vocês. Esse estilo de arte vem como uma oposição ao movimento anterior, o impressionismo. Então a gente pode ver aqui ó, que possui caráter diversos, subjetivo, irracional, pessimista, trágico, justamente para
enfatizar essas mazelas, né? Essas minorias, esse contraste entre, vamos classificar dessa forma, entre bom e mal, rico e pobre, né? Não é realmente o que a tendência está falando, eu só estou trazendo um exemplo do contraste entre muito bom ou muito ruim, claro, escuro. Trazer ênfase a esse contraste é muito forte nessa tendência. Então faz aí o teu print aí, ou dá um pausa e copia e vamos para a próxima. Fauvismo. Temos aqui, né, a obra, né, que é a obra A Dança, né, de 1910, que é de Matisse. Fauvismo, o que é que significa? O que é que essa tendência quis dizer? Foi um estilo de pintura baseado na identidade cromática, simplificação das formas e utilização das cores puras, além de usá-las arbitrariamente sem compromisso com as cores reais, né? Então, por exemplo, você vê a imagem de pessoas, né, numa espécie de dança, e você pode reparar que não são cores naturais do ser humano, né? Você não vê um ser humano normalmente, geralmente, desse tom de cor, né? Então, esse desprendimento ao real, esse desprendimento às cores que são nítidas ao nosso olhar, as cores que são realmente fixas no nosso intuitivo, foi totalmente desmistificado nessa tendência. Por conta dessas características, durante o Salão do Outono, alguns pintores desse movimento foram chamados pelos críticos de fauves, os feras, em português, como uma rejeição ao novo modo de pintar. Muito, né, desses movimentos que a gente vê, né, o nome vem não de quem está produzindo esse movimento, mas de quem está criticando. A gente viu isso no dadaísmo, a gente viu isso no impressionismo, então estamos vendo isso novamente no fauvismo. Então as críticas às vezes constroem mais a identidade daquela tendência do que realmente quem está por trás daquela tendência. Então, mais uma vez, faz aí teu pause, teu print, ou copia e vamos para o próximo. Cubismo, né? Que apesar do nome ter o nome cubo, não é um movimento só que desenhava cubos, não, viu? Diz o seguinte, foi um movimento artístico pautado na geometrização das formas. Essa corrente artística teve inspiração do trabalho artista Cézanne e ramificou-se em duas vertentes, o cubismo analítico e o cubismo sintético. Aí vocês podem observar a obra, né? Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês observarem. Gente, é muito interessante que a cada tendência que vocês estão vendo, vocês procurem algumas obras, né? Deem uma olhada. Obviamente não precisa tá com essas obras na ponta da língua, o nome de cada obra, não. Mas entendam como é que uma tendência se deu e como é que ela está inserida em cada obra, que isso vai fazer muita diferença na sua interpretação, principalmente em questões que vierem com imagem. Porque se vier com a pintura, por exemplo, automaticamente você vai relacionar aquilo com alguma tendência. E se você não relacionar com alguma tendência, você vai conseguir pelo menos eliminar algumas. Dizer, ó, isso aqui realmente não pertence ao dadaísmo, não pertence ao futurismo. Então, vamos aqui para o outro lado. E com isso você vai eliminando algumas alternativas e facilitando a sua resposta. Visualizamos aqui, né, a obra e diz o seguinte, ó, na primeira, a analítica, as formas e figuras foram tão desconstruídas e fragmentadas que tornaram-se irreconhecíveis. No cubismo sintético, os artistas voltaram à representação figurativa, mas não de uma abordagem realista dos temas, né? Então a gente pode ver que tem a abordagem que a gente consegue identificar que são algumas mulheres, né? São algumas damas, até como é o nome do quadro, mas a gente vê um contorno, as curvas, que traz uma relação um pouco do corpo feminino, embora não seja nada realista. Você não vê uma pessoa toda quadrada desse jeito andando na rua, né? No Brasil, o movimento cubista influenciou alguns artistas, como Tarsílio do Amaral e Vicente Rego de Monteiro. Tarsílio do Amaral é a rainha das provas, né? Normalmente, todas não, né? Mas geralmente, muito das provas que trazem algum assunto relacionado à arte, uma hora ou outra vai citar Tarsílio do Amaral. Então é muito bom que vocês
conheçam, viu? E Rego Monteiro também, que é bastante citado, embora Tarsila do Amaral seja mais. Futurismo. Ah, sim, deu um tempo aqui para vocês fazerem uma pausa aí, né? Tirar um print. Se bem que dá para vocês tirar a qualquer momento, porque eu não tô com a câmera no meio, né? Então não precisa nem ficar dando essas pausas. Futurismo. Vamos falar um pouco sobre futurismo. Voltei aqui sem querer. Temos aqui, né, uma obra, né, futurística de 1913, que denomina-se a velocidade do automóvel. Então a gente pode ver umas formas bem abstratas, né, que não trazem muita relação de um automóvel, mas foi essa relação que o autor tentou passar para a gente. Suas principais características eram a exaltação da tecnologia, das máquinas, da velocidade do processo. Um dos expoentes da pintura futurística foi o artista italiano Giacomo Balla, que é dessa obra aí que vocês estão vendo à direita do vídeo de vocês. Outros representantes foram Umberto Bottioni, Carlo Carra, Luigi Russolo e Gino Cerverini, deve se pronunciar assim, né? No Brasil, as ideias ou os ideais da Semana da Arte Moderna que inauguraram o movimento modernista no país sofreram influência do futurismo. Isso porque a rejeição ao passado, bem como o culto ao futuro, propulsionaram as ideias modernistas. Então, nós estávamos passando aqui nesse período de 1913, nós não, né? Mas estava se passando nesse momento aqui da história da arte, uma relação de dizer que o futuro é que seria bom. E as coisas que estavam até ali sendo vigentes começaram a perder força, começaram a ser consideradas como ultrapassadas. Então, a partir desse momento, podemos se ver, né, que os autorretratos, né, começaram a não deixar de existir, mas deixar de perder aquela notoriedade enquanto artista. Muitas dessas obras abstratas começaram a ganhar força por conta da interpretação que seria responsabilidade do público e não do autor, certo? Mas isso a gente vê em outro momento com mais profundidade, certo? Então, façam aí um print, copiem e vamos ao próximo. Surrealismo. Esse aqui, se eu pudesse dizer que vai cair na prova de vocês, eu diria. Como não tenho certeza, vou dizer, talvez tenha lá alguma coisa relacionada a isso no Enem desse ano. Desse ano não, né? Do começo do próximo ano. Porque Salvador Dalí, né, que é o artista que fez essa obra, ele é muito, muito requisitado quando se trata essas tendências vanguardistas. Então, quando falou em tendência vanguardista, Salvador Dalí é um dos mais requisitados. Tem até naquela série da Netflix, né, La Casa de Papel, tem, né, a máscara lá que representa Salvador Dalí, que ele é um cara bem extravagante, com aquele bigodão. Depois vocês deem uma pesquisada aí, que é bem interessante que vocês saibam. Mas foquem nas obras, viu? É só para vocês verem mesmo a critério de curiosidade. Então, essa obra intitulada A Persistência da Memória é a obra que mais marca o surrealismo. Então vamos ver o que é que foi marcado, o que é que foi pautado sobre o surrealismo. Pautado no subconsciente, esse movimento era caracterizado por uma arte impulsiva, fantástica e onírica. O que é que você vê, né? Com esses relógios aí meio derretidos. Então, ele queria que a gente trabalhasse no nosso subconsciente e dizer que as memórias ao longo do tempo vão se deteriorando, vão perdendo força. E o que é que a gente deve fazer para manter elas vívidas? Cuidar, né? Então imagine aí que você está num cenário desse aí, caótico, como é que você poderia tratar esses relógios que são representantes a nossa memória? Não expor, né, ao sol, né? Isso é só um exemplo do subconsciente, gente. Não é realmente o que a obra está trabalhando, é só para a gente se situar na obra. Não expor esse tipo de memória, não deixar esse tipo de memória se desgastar da forma que se desgastou. Porque esse é até um dos princípios da história, né? Para que realmente existe essa disciplina, né? Às vezes você já até falou isso em algum momento da sua vida como estudante. Para que existe essa disciplina?
Para que existem essas memórias? Para que a gente tem que estudar essas coisas do passado? Para que não se repita. Para que não se repita o que é ruim e para que se repita o que é bom. Então é para isso que esse tipo de história, esse tipo de memória tem que ser trabalhado e é trabalhado, para que o ser humano aprenda e não esqueça suas origens. Alguns artistas que merecem destaque dessa tendência são Giorgio de Chirico, Marx Ernest, Joan Miró, René Magritte e Salvador Dalí. Como eu falei para vocês anteriormente, não reparem nem um pouco na pronúncia. A literatura e as artes plásticas brasileiras sofreram grande influência dessa vanguarda. Merecem destaque o escritor Oswald de Andrade e os artistas Patrocínio do Amaral e Ismael Nery e Cícero Dias. Normalmente, todas as tendências que ocorreram depois de 1900 influenciaram os artistas brasileiros, porque esse era o período que se produzia mais obras no Brasil. E obras que eu digo não no sentido de se desenhar muito, mas sim de obras com relevância. Até hoje existem sim bastantes artistas produzindo algum tipo de conteúdo, embora a relevância diminuiu bastante, né? A credibilidade de alguns artistas, a arrogância, a prepotência, enfraqueceu muito dessas tendências artísticas brasileiras na contemporaneidade. Não todos, obviamente, mas alguns que a gente pode trazer nessa relação. Então, dito isso, concluímos o surrealismo. Tira aí teu print, viu? E esse aqui é o print ou a anotação mais importante que vocês devem fazer, que é um mapa mental que eu particularmente gosto muito de trabalhar, né? Obviamente isso aqui não foi escrito por mim, que vocês sabem que minha letra não é essa maravilha aí, mas é exatamente o que eu queria passar para vocês e eu trouxe aqui. Então, para você que gosta de mapa mental, faça aí o seu print para depois você reproduzir ele aí no seu material de revisão, que você com certeza tem, já que você está se preparando com seriedade para o Enem. E copie, né, para você direitinho todos esses dados, né? Se você, eu vou até dar uma aproximadinha aqui desse lado, para você ver, ó, modernismo, avant-garde, que é outra tendência que, apesar de não ser muito forte, existe também. Então, trouxe aqui para vocês. Mas os mais importantes são esses outros. Futurismo, cubismo, impressionismo. Pronto, é só vocês darem uma pausa aí. Se for fazer mapa mental, lembre de exagerar nas cores, porque o nosso cérebro tem mais facilidade de fixar algumas cores que não são usuais no nosso dia a dia, um verde muito forte, um vermelho muito forte, um azul, amarelo. Então, abusem das cores se vocês forem fazer realmente esse mapa mental, que é muito interessante para vocês nesse momento, tá bom? Algumas outras coisinhas que a gente precisa falar aqui é relacionada à música popular brasileira, né? E as gerações de ouvintes. Não sei porque que aqui ficou bem grande e os outros pequenos, mas relevem. Aqui, gente, temos uma pequena frasezinha que fala a respeito disso naquele primeiro tópico do nosso livro, que diz o seguinte: todos os dias quando acordo, né, o trecho de uma música, de Renato Russo, Legião Urbana. Tempo perdido. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Aí, nosso suor sagrado. Essa música é muito boa. Dentro dessa concepção de música, né, nós temos algumas percepções sobre o tempo, né, algumas indagações que nos vêm relacionadas ao tempo, né? Então, ele diz o seguinte: todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. O que é que isso significa, né? O quão efêmero são os nossos dias, né? O quão passageiro eles são e quão rápido se esvai esse tempo que a gente acha que é tão prolongado da nossa existência e que não é. Como percebemos o tempo passar? Como é que a gente pode trazer essa relação de ver que antigamente existiam algumas coisas que hoje em dia não existem, né? Muitas facilidades que nós temos agora não tínhamos alguns anos atrás. Então, um exemplo do dia a dia, essa não é a primeira pandemia que o ser humano passa, mas é a primeira que ele passa, uma pandemia realmente de isolamento, e é a primeira que ele passa com essa facilidade da internet, que a gente pode classificar
Como é que nós estamos estudando, né, nesse período? Eu estou aqui na minha casa, você está aí na sua, e à distância a gente está tendo essa comunicação. Obviamente não é igual à presencial, mas é melhor do que comunicação alguma, não é? Então, essa percepção do tempo me trouxe a ideia de que não seria possível ser feito isso 10 anos atrás, 50 anos atrás. Então, a percepção do tempo que eu posso trazer essa relação é de evolução, não é? Então, a gente percebe o tempo passar, vendo a evolução, vendo a degradação de outras coisas. E o que guardamos da nossa história também traz essa relação de tempo, não é? MPB, né, música popular brasileira, com a frasezinha de Lulu Santos também trazendo relacionada essa questão de temporalidade, de cronologia. Vamos viver tudo o que há para viver. Vamos nos permitir. A utilização da tecnologia foi um grande marco nesse álbum que Lulu Santos trouxe para um momento que era tão restrito o uso desse tipo de tecnologia, né? Então, trazer tudo aquilo para dentro dessa obra fez com que ele trouxesse novas ideias e relacionasse elas com a arte. Então, para quem tiver com curiosidade, né? Aliás, não é nem só curiosidade, né? Mas para quem não conhecesse essa música que trazem essa relação, realmente músicas populares brasileiras, pesquise, né? MPB, você coloca lá e vai conhecer algumas músicas, que é muito importante, né? Porque ao longo dos anos, cada dia se escuta menos a música popular brasileira raiz, né? Vamos dizer assim, vamos classificar desse modo. Agora só está escutando na Nutella. É só um brega funk. Não estou dizendo que é ruim, ou que é bom, ou que é errado, ou que é certo. Eu só digo que nós precisamos conhecer e não deixar se apagar, certo? Então, a música evoluiu muito ao longo do tempo e com isso trouxe a arte junto consigo. Então, espetáculos foram se construindo ao longo dos anos, mas isso já é um assunto para a próxima aula. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham tirado algumas dúvidas sobre as vanguardas europeias. Qualquer dúvida que tiver ficado, fiquem à vontade para colocar aqui no YouTube ou lá no WhatsApp ou até mesmo no privado do WhatsApp, que eu vou estar tentando responder o máximo possível, viu? Então, pessoal, até a próxima, fiquem todos bem. E boa revisão amanhã, né?